Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil depois de uma viagem de 3 dias aos Estados Unidos, onde se encontrou com o também presidente Donald Trump. Acordos comerciais, intercâmbio militar e a situação da Venezuela estavam na agenda de discussões. A visita de Bolsonaro à terra do Tio Sam foi acompanhada de perto por analistas políticos, investidores, parceiros comerciais e governantes. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o resultado desse encontro e a relação entre Brasil e Estados Unidos, posta no tabuleiro de um complicado jogo de relações internacionais com seus interesses políticos e econômicos. Participam do Opinião Pernambuco Thales Castro, fundador do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, e também o historiador Pedro Simas. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente ir para as particularidades desse encontro, eu queria ficar aí numa plataforma mais aberta, mais geral. E aí, a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: olhando para esse encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump, vocês apostam num resultado de pragmatismo político ou numa escolha ideológica do presidente brasileiro? Mais uma vez, boa noite a todos os telespectadores. Eu aposto das duas vertentes, Stella. Eu acho que há um sentido de pragmatismo político com simbolismo e com, naturalmente, alinhamento político, doutrinário, ideológico. Então, eu acho que é uma convergência de todos esses fatores. É uma visita que marca, realmente, as duas maiores democracias aqui do Ocidente, aqui das Américas, democracias importantes, plurirraciais, que verdadeiramente estão, neste exato momento, num franco processo de alinhamento. Eu diria até que alinhamento automático, porque há alinhamentos que não necessariamente precisam ser automáticos. O Brasil entra, a partir desse momento, num processo de alinhamento automático, ou seja, um alinhamento automático, ele leva em consideração o fato de que, automaticamente, sem nenhum crivo, sem nenhuma análise crítica ponderada, se determina que os dois países caminham de maneira em parceria. A relação dos Estados Unidos com o Brasil é uma relação muito antiga, muito densa. Aliás, foram os Estados Unidos o primeiro país a reconhecer o Brasil, antes mesmo de Portugal, lá naquele 1824. Um dos mais antigos postos diplomáticos dos Estados Unidos está localizado aqui em Recife. O consulado dos Estados Unidos foi estabelecido aqui quando o Brasil nem era independente, em 1815, portanto, 204 anos de existência. Então, relação densa, importante, profunda, que ao longo do tempo teve altos e baixos, mas que nesse momento realmente está num alinhamento automático, num simbolismo que também está resvalando para outros países do mundo, como na Hungria, por exemplo. O primeiro-ministro Viktor Orbán, da Hungria, esteve na posse de Bolsonaro, que também partilha dessa direita nacionalista, não é? Anti-imigração, no caso de Orbán, e que, naturalmente, tem uma confluência de importância maiúscula nessa perspectiva. Agora, o que é um pouco perigoso é o fato de, nesse alinhamento automático, especificamente, estar se firmando uma aliança entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. O presidente Trump, como o Bolsonaro, tem mandatos, eles passam e os estados permanecem. Quando você firma uma aliança com pessoas, as pessoas perdem eleições. Eleição presidencial nos Estados Unidos daqui a 1 ano e meio, né? Mais ou menos. 2020. Exatamente. As primárias já começam no meio do ano que vem. Não é? As primárias começam em junho, julho e a eleição, evidentemente, em novembro. Então, você firma uma aliança com uma pessoa. Isso é o ponto mais frágil de que, apesar de ter, na minha visão, tido uma visita realmente positiva em vários aspectos, a fragilização está no fato de estar firmando aliança com pessoas que são passageiras. Marcelo. Eu partilho, de certa forma, a visão de Thales e queria chamar a atenção de que, como ele próprio colocou, vive-se uma democracia nos Estados Unidos e uma democracia aqui no Brasil. Então, além da instituição presidencial, há outras instituições que contingenciam essas ações do Poder Executivo.
Ou seja, a política externa americana tem que ser levada a cabo com apoio do Congresso Nacional. Aqui no Brasil também, né? Se bem que, claro está que esse controle do legislativo no que diz respeito à política externa funciona muito mais numa lógica de ex post, ou seja, ela é feita depois. Por exemplo, várias negociações que o presidente Bolsonaro fez com o presidente Trump vão precisar ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, é importante ressaltar que há... A base de Alcântara é uma delas, né? Eu acredito que seja uma delas e talvez outros acordos que também tenham sido estabelecidos lá precisem passar pelo crivo do Congresso Nacional. Então, é importante ressaltar que a política externa ela não é levada a cabo apenas pelo Executivo. Ela sofre um controle, né, do Legislativo, se bem que de modo diferenciado de uma política pública mais convencional, mas sofre o crivo. E chamar a atenção também, a gente vai ter provavelmente a oportunidade de conversar sobre isso, que esse alinhamento automático ao qual fez referência o professor Tales, ele de certa forma é muito perigoso, porque há um ator extremamente importante que está emergindo no cenário internacional, que é a China, né? Então, durante muitos anos... Nosso maior parceiro comercial. Nosso maior parceiro comercial. Então, quando se fala de pragmatismo, não se pode de forma nenhuma negligenciar os Estados Unidos. Nenhum país no mundo pode se dar ao luxo de negligenciar os Estados Unidos. Mas se fala de um pragmatismo responsável, vamos dizer assim, né, relembrando a época do presidente Geisel, quando ele implementou esse tipo de posicionamento no cenário internacional, não se pode negligenciar a presença da China. E talvez essa aproximação muito automatizada com os Estados Unidos possa trazer consequências negativas para o Brasil. Sim, mas é pragmatismo político ou alinhamento ideológico? Eu acompanho o professor Tales, eu enxergo duas linhas. Primeiro, a cota ideológica de Bolsonaro, o ministro Ernesto Araújo, indicação de Olavo de Carvalho, que traz, né, dentro de sua tônica, um apelo muito forte para o trumpismo, né? A ideia de vamos perseguir o modelo norte-americano sem tantas garantias, né? Por exemplo, a possibilidade do Brasil adentrar a OCDE, né, a proposta de Trump de um apoio sem garantias concretas, de fato, até porque os Estados Unidos não têm o poder de decidir, embora tenha um peso nessa decisão, e em troca o Brasil abrir mão dos seus privilégios enquanto um país subdesenvolvido na OMC. Então, eu acredito que existe, sim, uma questão ideológica muito forte, um alinhamento obrigatório aí, automático e, sobretudo, um pragmatismo mais para o lado do Ministério da Fazenda, da Economia, o Paulo Guedes, que teceu alguns pronunciamentos interessantes, né? Quando ele fala, por exemplo, que o Brasil vai se comprometer em zelar pela economia de mercado, trazer medidas liberais, né? Sanar a economia, diminuir os protecionismos, mas ao mesmo tempo não trouxe essa contrapartida dos Estados Unidos, no sentido de que eu serei mais liberal e eu exijo mais liberalismo para o Brasil também. Então eu vi que, de alguma maneira, esse encontro ele foi mais unilateral dos Estados Unidos para o Brasil, ou seja, os Estados Unidos se beneficiou muito mais do que o Brasil. O Brasil está sinalizando para uma mudança radical nas relações internacionais? Eu acredito que é uma mudança mais nas suas relações exteriores, na sua política externa, do que no seu contínuo de longo prazo. Primeira mudança estratégica, primeira quebra de paradigma, que praticamente esqueceu o princípio da reciprocidade na política consular. Ou seja, o Brasil sempre tinha a ideia de que a concessão de visto ela era atrelada à perspectiva da bilateralidade e reciprocidade. Ou seja, o país exige visto para o cidadão brasileiro, o Brasil também vai fazer da mesma maneira. Aliás, o Brasil era, até agora, né, um dos últimos e poucos, únicos países na América Latina que exigia visto para o cidadão americano. Não é? E agora isso mudou. É verdade que o decreto publicado nessa segunda-feira vai entrar em vigor agora no meio do ano. Em junho. Em junho. Né? Mas, de qualquer maneira, isso foi uma quebra de paradigma. Outra quebra de paradigma. O Brasil estabelecer em tão pouco tempo de gestão, 3 meses praticamente aí de Bolsonaro, esse alinhamento automático de maneira tão profunda, não é? Praticamente endeusando a figura do presidente americano.
Não é? Porque houve momentos de alinhamento automático, como por exemplo na gestão Dutra, logo pós-Vargas, pós-45, onde teve um alinhamento. A frase de Dutra é: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, se dizia na época, né? Mas tinha algumas atenuantes, algumas diferenças pontuais, mas aqui a gente está vendo realmente isso num curtíssimo espaço de tempo, um endeusamento personalista muito grande e também uma perspectiva de quebra de paradigma. De o Brasil, por exemplo, ter de renunciar o SGP, o Sistema de Geral de Preferências, que é um sistema que o Brasil entendia que se beneficiava como país emergente de terceiro mundo. Você está falando da Organização Mundial de Comércio. Exatamente, para que o Brasil, quebrando essa tradição da diplomacia econômica, o Brasil naturalmente possa ter o beneplácito americano para entrar na OCDE. A entrada do Brasil na OCDE é importante, não é? Agora, ela é um processo ainda de médio e longo prazo. Ela tem sede em Paris, foi criada em 61, que tem 35 países aproximadamente e, na verdade, vai trazer ganhos, porque ela é uma chancela para investimentos internacionais, ela traz ganhos no médio e longo prazo. Os ganhos americanos foram muito pontuais, imediatos e concretos. Então, isso que o Pedro Simas falou, no sentido de que isso vai ainda ter realmente ganhos gradativos. Agora, é uma quebra de paradigma. Pegando esse ponto aqui do visto, né, dos vistos para a entrada de norte-americanos, japoneses, canadenses e australianos no Brasil. E no caso nosso, sem contrapartida, os brasileiros continuarão precisando de vistos para entrar nesses países. Estamos sendo subservientes? Repare bem, Esther, eu acho que a gente tem que ser muito prudente ao analisar essa situação presente. Tales tem razão, o princípio da reciprocidade é um princípio balizador das relações internacionais. Então, de certa forma, diferente o que está acontecendo, tá? Mas a gente precisa esperar, tá? Porque existe, até anotei aqui o nome, né, algo chamado Global Entry. Global Entry é um procedimento que os Estados Unidos adotam que facilita a entrada de determinada categoria de cidadão, tá? De determinados países. Então, a ideia não ainda concretizada, ou seja, há muita expectativa, é por isso que eu estou dizendo que a gente tem que ser muito prudente, porque a gente tem que esperar para ver como é que as coisas vão acontecer. Tá? É possível que o Brasil possa entrar nessa sistemática também, ou seja, um determinado número de turistas brasileiros terem acesso facilitado aos Estados Unidos. Isso não significa que não vai precisar de visto, vai precisar, mas é um visto diferente. O cidadão francês precisa de visto para ir para os Estados Unidos. Uma série de outros cidadãos precisam de visto para os Estados Unidos. Mas os norte-americanos também precisam de vistos para entrar na França. Eu não sei. Eu não estou dizendo que não precisa, eu estou dizendo que eu não sei. A Thales informava que o Brasil é um dos poucos países que ainda exigia visto. Então, é possível que Colômbia não exigisse, Chile não exigisse, os demais não exigissem. México, não. E eles eram exigidos vistos deles para entrar nos Estados Unidos. Então, tem que fazer a conta, ou seja, o turismo feito por norte-americanos vai compensar a falta de entrada de dinheiro para os vistos que seriam concedidos pelo governo brasileiro. Simbolicamente, eu acho que é negativo. Simbolicamente. A não reciprocidade, simbolicamente, é negativa. Mas, do ponto de vista pragmático, eu acho que a gente precisa esperar ainda um pouco para ver como é que a coisa vai evoluir, tá certo? Sim, mas você falou aí dos ministros que acompanharam o presidente Bolsonaro a essa visita aos Estados Unidos. Eu não tenho muita certeza, mas acho que foram 7 ou alguma coisa em torno disso. Os 3 principais, Ernesto Araújo, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, né, que estiveram presentes. A minha pergunta para você é se... e aí, principalmente, Araújo, das Relações Exteriores, Economia, e Sérgio Moro, né, da Segurança Pública e Justiça, se esses ministros, teve também Agricultura, né? Tereza Cristina. Heleno, general Heleno, GSI. Se esses ministros, ou parte deles, conseguiu algum protagonismo ou se o protagonismo neste momento foi só do presidente Bolsonaro? É interessante que, pela tarde, estava lendo alguns comentaristas espanhóis comentando, falando dessa visita, e o que ficou em grande destaque foi que o ministro Ernesto Araújo foi ofuscado pelo Eduardo Bolsonaro, né? Imagine que
na reunião a sós com o Bolsonaro, o Trump convidou não o nosso ministro, mas o filho do presidente, né, o Eduardo. Fez uma menção, uma homenagem, parabenizou o Eduardo Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro, que ele é presidente, né, de um conselho, uma assembleia, enfim, uma comissão de relações exteriores da Câmara, não é isso? E ele foi fazendo essa representação, ofuscou o ministro, e acho que dentre eles o mais enfraquecido foi justamente o do Itamaraty, né, o Ernesto Araújo. Paulo Guedes, na minha opinião e minha visão, se sai bem. Quando ele faz o seu pronunciamento na Câmara Comercial, né, ele faz um discurso interessante, apesar de, né, analisando toda a retórica dele, a gente perceber que há colocações que eram desnecessárias ali, como, por exemplo, o Brasil há 30 anos é governado pela esquerda. E a gente imaginar, por exemplo, que Sarney, né, Fernando Henrique com o PFL fizeram alianças de esquerda, enfim, não era necessário isso. Talvez 13 anos sim, mas 30 anos não, por exemplo. Mas eu acho que o Paulo Guedes, de todos, em minha opinião, foi o que mais saiu feliz em seus pronunciamentos. E o que não teve protagonismo nenhum, nenhum. O ministro das Relações Exteriores. Exatamente. Vamos pegar aqui uma fala antiga de Ernesto Araújo. Ele diz qualquer coisa como que Donald Trump era a salvação para o mundo ocidental. E as declarações do próprio presidente Bolsonaro, muito simpáticas aos Estados Unidos e muito simpáticas ao presidente dos Estados Unidos. A minha pergunta para vocês é se, pegando essas duas referências, essas duas posturas do presidente e do ministro das Relações Exteriores, se a gente tem aí uma clara declaração da supremacia norte-americana, não só no Brasil, mas na América Latina de um modo geral. Sem dúvida. Eu acho que essa frase do embaixador Araújo se deu na forma de um artigo que ele publicou há mais ou menos 1 ano e meio na revista tradicional do próprio Itamaraty, quando ele mencionou que o resgate dos valores do Ocidente, leia-se valores judaico-cristãos, estaria materializado na presidência de Trump, não é? E, obviamente, eu acho que houve muitas gafes nessa viagem também. Uma delas foi, como falou muito bem Simas, o Ernesto Araújo não ter estado no Salão Oval na reunião, primeiro. Segundo, o presidente Bolsonaro ter citado que boa parte dos imigrantes latino-americanos vão para os Estados Unidos com más intenções. Estou guardando isso para vocês repercutirem daqui a pouco. E também a questão do muro. Porque em Bolsonaro dizer isso sobre a questão do muro, de que era importante a construção do muro, ele impacta um país latino-americano que tem uma mesma origem e herança cultural e política, que é o México, que é um país de 122 milhões de habitantes, é a segunda maior população da América Latina, que o Brasil tem um regime automotivo de muita complementariedade, não é? E que é um país importante, que o Brasil tem relações de amizade quase que centenárias. Então, isso realmente foi uma mácula de um excesso de apreciação, vou chamar assim diplomaticamente, né, da figura do presidente Trump. Então, algumas gafes realmente foram detectadas, né? Essa questão de um certo salvacionismo messiânico e encapsulado na pessoa do presidente Trump, isso, na verdade, pode causar algum desconforto perante o Partido Democrata, que domina a Câmara Baixa do Congresso americano e que talvez possa eleger um presidente ano que vem. A gente tem que pensar nisso, não é? As instituições devem falar mais forte do que as pessoas. E, Thales, entre essas gafes... Deixa eu te interromper, porque eu preciso chamar um intervalo. Aí, na volta, você fica com a palavra, tá bom? Nosso intervalo é curto, não saia daí. No programa de hoje, nós estamos repercutindo a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos e o encontro dele com o também presidente Donald Trump. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, a relação Brasil-Estados Unidos, o encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump
são os assuntos de hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam Thales Castro, fundador do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, e também o historiador Pedro Simas. Pedro, tomei sua palavra no bloco anterior, estou devolvendo. O que tinha falado, como o Thales mencionou, que essa visita ela foi marcada por muitos pronunciamentos desastrados, né? Então, a gente pensa, o que o Brasil ganha, por exemplo, ao apoiar a construção de um muro, né, que na verdade é uma barreira não só para os mexicanos, mas para todos os latinos-americanos. Essa é a simbologia desse muro. O que o Brasil ganha, por exemplo, ao fazer um comentário desastrado na Fox News, né, criticando, por exemplo, os imigrantes, né, os ilegais que chegam lá, que supostamente iriam mal intencionados, e depois volta atrás e corrige para a imprensa nacional. E o que o Brasil ganha no domingo, no jantar, no domingo, em que Bolsonaro estava lá ladeado por Olavo de Carvalho, por exemplo, em que ele tece críticas à China, o nosso maior parceiro econômico. Então, quando a gente fala em pragmatismo, eu acho que ele foi muito ofuscado pelo ideologismo, de fato, desse governo, completamente, na minha opinião, inconsequente nessas falas. Thales, tem uma pergunta aqui para você. Pois não. Deixa eu ver de quem... Renato Gomes, do bairro da Estância. Ele pergunta se, na sua opinião, Bolsonaro pode virar um fantoche de Donald Trump e de que forma isso comprometeria o nosso futuro, o futuro do país. Renato, essa pergunta sua é excelente. Veja, eu acho que um fantoche de todo não. No entanto, me preocupou muito a coletiva de imprensa que ele fez quando, junto com o presidente Trump, ele mencionou, e em linguagem diplomática a gente vê as entrelinhas, né? Quando ele mencionou que no que tange a Venezuela, todas as opções estão sendo postas na mesa. Essa foi a frase oficial. Quando a gente vê isso na prática, a gente considera as opções de sanções comerciais, de intervenção diplomática, mas também intervenção político-militar. Não é? Então, isso mostra um certo fantochismo manipulador por parte de um país estrangeiro num país vizinho aqui, que é membro do Mercosul. É verdade que está suspensa a Venezuela, mas é membro do Mercosul. Não é? Então, a gente pode perceber uma certa gravidade em determinadas ações. Eu acho que o Brasil poderia ter tido uma postura mais altiva, sem, na verdade, desmerecer o vínculo pessoal, visceral, de amizade, de respeito que ambos nutrem. Não é? Mas algumas determinadas posturas e falas, talvez pelo calor da emoção, pela efervescência do momento, acabou extrapolando um pouco demais. E aí isso não valida um pouco do histórico brasileiro. Pegando aí esse caldo, esse histórico aí que resulta dessa viagem do presidente Bolsonaro e do encontro entre os dois presidentes, o que mais chamou sua atenção, Marcelo? Estela, eu gostaria de comentar um pouco, antes de responder mais diretamente a sua questão, sobre a ideia de transformação da política externa brasileira. Eu gostaria de lembrar que o corpo diplomático brasileiro é um corpo técnico extremamente competente, reconhecido nacional e internacionalmente, né? Então, a política externa é levada a cabo por esse corpo técnico. Tá? Onde é que eu estou querendo chegar? Um ponto. A gente falava aqui agora há pouco que a não demanda de visto parte do governo brasileiro aos cidadãos americanos sem reciprocidade quebra, de certa forma, um paradigma das relações internacionais, a reciprocidade. Tá? Um outro paradigma interno que nós tínhamos era indicação para ministros das relações exteriores de diplomatas mais experientes. Né? O nosso chanceler certamente é muito competente intelectualmente, porque quem está lá dentro do Itamaraty passou por um concurso extremamente difícil. Então, a quase totalidade dos diplomatas são competentes. Eles podem pensar de forma diferente, mas mesmo esse pensamento também não é tão distinto, porque há uma formatação que é feita no Instituto Rio Branco. Ora, o problema é que o embaixador Ernesto Araújo, ele nunca exerceu o cargo de embaixador fora do Brasil. Ele tinha o título de embaixador, ele é embaixador na carreira diplomática, ministro de primeira classe, mas ele não tinha na hierarquia senioridade, vamos dizer assim, suficiente para assumir um cargo desse. Havia outros nomes ideologicamente próximos dele que talvez tivessem
causado menos polêmicas e críticas. Não foi uma indicação de Olavo de Carvalho? É o que se lê na mídia. Eu não fiz pesquisa, não posso afirmar aqui que sim. Mas isso também é uma prática corrente, ou seja, há um espectro ideológico dentro das burocracias. Professores universitários pensam diferente, diplomatas pensam diferente. Talvez a diferença entre professor universitário seja maior do que entre diplomatas. Tá? Quando Lula assumiu o governo, muito diplomata de viés mais ideológico à esquerda foi tirado da geladeira e foi colocado na ribalta. E isso há anos que acontece. Agora, todos esses diplomatas são contingenciados por essa burocracia que estabelece limites. Tá? A gente fala do filho de Bolsonaro, eu concordo plenamente com o que foi dito aqui por vocês, não estou discordando. Mas eu lembro, por exemplo, que Marco Aurélio Garcia foi um personagem extremamente importante na política externa durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que causou uma série de problemas também para o Itamaraty. E aí a direita criticava esse tipo de posicionamento, como hoje a esquerda critica o que está sendo feito. Eu chamo a atenção, então, e aí vem a questão do fantoche. Eu acho difícil qualquer presidente brasileiro, qualquer que seja ele, não estou falando especificamente do Bolsonaro, virar fantoche. Por quê? Porque há uma retaguarda. O presidente ele não está só, ele tem muito poder. A gente vive num sistema presidencial onde o chefe do executivo, o chefe de Estado e de governo tem muito poder. Mas ele não pode tudo. Ele tem uma assessoria, muita coisa inadequada foi dita, né? A gente se pergunta até como, né? Como é que uma assessoria não freou, de certa forma, uma série de gafes que podiam ter sido evitadas e, enfim, ter não trazido esses dissabores, certo? Enfim, então, eu não acredito numa mudança grande. A política externa brasileira, ela oscila, né, mas dentro de determinados parâmetros. Eu acho que o corpo diplomático brasileiro vai, fundamentalmente, procurar o interesse nacional. Mas até aqui, se a gente pegar algumas coisas que já foram colocadas, teve uma viagem de Bolsonaro para... Davos? Na Suíça? Taiwan? Ele fez essa viagem em Taiwan e já no início do ano desagradou passado. a China ali naquele momento. Não tem aí já um discurso colocado anti-China pelo governo e isso não é estrategicamente inábil e perigoso? Eu diria que é perigoso e burro. Isso não pode acontecer. Não só porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas porque Brasil e China estão unidos numa plataforma, numa coalizão chamada BRICS. Os BRICS fazem parte das grandes economias emergentes do mundo. Então é algo que precisa ser corrigido imediatamente no âmbito do estamento diplomático brasileiro. O Brasil pode até ter eventuais dissonâncias com relação à China, mas não pode expressá-las da maneira como tem feito, primeiro. Segundo, não pode alijar o processo político e econômico em curso no âmbito dos BRICS. Nós temos um banco dos BRICS que vai financiar, já tem financiado vários projetos desenvolvimentistas de alto padrão no Brasil. E o Brasil não pode, na verdade, desqualificar uma relação importante da segunda maior economia do mundo, que vai se tornar a primeira até o final dessa década. Então, é claro que nós não iremos nos tornar chineses no sentido de orientação de nossa formação identitária, de política externa, de formação antropológica, nunca. Nossa identidade é ibérico-católica ocidental, judaico-cristã, perfeito. Mas com isso a gente tem que ter um nível de cautela no trato com esse país importante. Isso que aconteceu com o Bolsonaro quando ele estava candidato, não é? Ele foi ao Japão, foi à Coreia do Sul e foi a Taiwan. Só que o Brasil não reconhece Taiwan. O Brasil não tem uma embaixada em Taiwan, tem em Pequim. A lealdade do Brasil é com a República Popular da China e não com a República da China. E isso causou uma celeuma muito grande, tanto é assim que então o deputado candidato, quando volta a Brasília, recebe uma nota de repúdio por parte da embaixada chinesa em Brasília, dizendo que aquilo ali não deveria ter acontecido, deveria ter tido permissão da China, deveria ter articulado antes. Então, precisa ser corrigido. Estamos aí dentro dos 100 dias primeiros de mandato do novo presidente. Então, precisa ser corrigido. E como o professor Marcelo havia falado, que a nossa diplomacia ela vai variar. Né? Nesses últimos 100 anos, desde o Barão de Rio Branco, lá em 1902, a gente tem buscado ampliar as nossas relações. Seria completamente insensato
né, ir de encontro à economia que mais cresce no mundo hoje. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil estava com os Estados Unidos, na Liga das Nações. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma postura pendular ali entre a Alemanha, Estados Unidos, mas depois vai chegar junto aos Estados Unidos. Durante o governo Dutra, um alinhamento ali natural com os Estados Unidos, mas a partir dali, no próprio regime militar, o Brasil já ganha essa percepção de que eu preciso ampliar cada vez mais minhas relações. Com Geisel, por exemplo, quando o Brasil, por exemplo, se alinha muito proximamente com a própria Alemanha capitalista naquele momento, para conseguir a construção das usinas nucleares. E depois, década de 80, o encolhimento, década de 90, uma nova abertura. Então, ir contra a China é ir contra a dinâmica histórica, econômica, mundial. Não faz sentido. Não faz sentido. Deixa eu aproveitar seus conhecimentos históricos aqui para te perguntar uma coisa. Você falou aí que no período pré-Segunda Guerra, sim, o Brasil, ele flerta ali com o nazifascismo, né? É a equidistância pragmática, né? Entre a Alemanha é só nesse momento que ele sai da curva no alinhamento com os Estados Unidos? Se a gente imagina, as relações do Brasil e Estados Unidos começam com o Barão de Rio Branco, a aproximação. Inclusive, a nossa sede diplomática sai de Londres e vai para Washington, né? Na República Velha. Então, Primeira Guerra Mundial... Tem uma visita de Dom Pedro II já para os Estados Unidos. Já do finalzinho do Segundo Império ali. Então, o Brasil se alinha aos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial com Vargas. O discurso de modernização e industrialização. O Brasil começa a buscar novos parceiros, por isso esse, eu diria, temporário distanciamento e esse flerte com a Alemanha, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos muito preocupados com essa aproximação entre Brasil e Alemanha, né? Inclusive assinam o Tratado de Natal com Getúlio Vargas em 42, ofertando um retorno, uma reciprocidade. Você me apoia na Segunda Guerra Mundial, Brasil, e eu vou te dar investimentos, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Então, dali para cá, a gente observa o Brasil sempre muito firme ao lado dos Estados Unidos, ora, se distanciando um pouco para buscar novos atores, mas nunca deixando os Estados Unidos de fato. Se a gente, por exemplo, pensar a época do governo Jânio Quadros, né, o Brasil flerta ali com a política neutra, de neutralidade, após a Conferência de Bandung e tudo mais, mas não deixa de estar ao lado dos Estados Unidos, em nenhum desses momentos. Então, o próprio Bolsonaro, quando faz o discurso na terça-feira, ele diz que é inaugurada uma nova era, o primeiro presidente que não é anti-americano. Isso não é fato. Né? Se a gente imaginar, a FHC esteve junto dos Estados Unidos, o Lula, a Dilma, o Temer, então isso é uma falácia. Eu queria... Vocês já tocaram nesse assunto, mas é um dos pontos que mais me chamaram a atenção na visita e eu queria repercutir isso com vocês, que é exatamente a fala do presidente quando ele diz que, se não a maioria, mas boa parte dos imigrantes brasileiros que iam para os Estados Unidos não tinham boas intenções. Ou seja, é um presidente fora do seu país falando mal do seu próprio povo. Eu queria que vocês comentassem isso, por favor. Não foi uma frase feliz. Se, porventura, a grande leva, o grande fluxo migratório brasileiro para os Estados Unidos, de maneira legal ou ilegal, não importa, porventura tiver, em determinados momentos, más intenções, não cabe, primeiro, ao presidente julgar e, segundo, não cabe, naturalmente, fazer essa denúncia pública, vilipendiando a nacionalidade que ele próprio defende. Então, foi uma frase infeliz. Como a questão do muro também foi uma frase... Foi um escorregão, digamos assim, uma frase um pouco infeliz. O presidente Bolsonaro deve defender a população brasileira. A comunidade brasileira nos Estados Unidos é imensa, sobretudo na região de Boston, não é? É imensa, milhares. E a maioria votou nele, né? Dos imigrantes lá exatamente. E outra coisa, pois é, muito bem lembrado, Estela. Essa grande massa populacional de imigrantes realmente votou em Bolsonaro. Então, também tem esse lado que você detecta muito bem. Então, foi uma frase infeliz. Você não me disse o que mais te chamou a atenção aí nesse caldo todo do encontro de Donald Trump com Bolsonaro, ou vice-versa? Não, eu acho que, como eu falei, não há um ato específico, eu acho que mereça destaque. Eu acho que os Estados Unidos são um parceiro incontornável. É preciso que seja visitado, qualquer presidente brasileiro deve manter um contato com os Estados Unidos. Compartilho aqui a visão que eu também já coloquei de que essa aproximação não pode ser automatizada como aparentemente está sendo.
A China é um parceiro incontornável, a União Europeia, enfim, há vários outros atores que são importantes no cenário internacional. Em relação à pergunta sobre os imigrantes, eu também gostaria de chamar a atenção do telespectador que há 2 tipos de imigrantes. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que você visitou agora há pouco tempo, você tem os brasileiros que imigram legalmente, né, e aqueles que imigram ilegalmente. Clandestinamente. Qualquer país, que seja os Estados Unidos, a França, que é o país dos direitos humanos, tá, eles têm políticas migratórias, ou seja, eles filtram. A maior parte da migração, dos processos migratórios, se dão por razões de cunho econômico. Há exceções. Então, você tem a guerra lá na Síria, então há muito imigrante sírio que está procurando a Europa. São 2 milhões e média que estão. Por aí, eles são tratados de forma diferenciada. Mas a maior parte são imigrantes que deixam o seu país por razões econômicas. Esses são vistos com maus olhos. Sejam brasileiros, marroquinos, búlgaros, pouco importa. Eu partilho com Thales a ideia de que a colocação do presidente foi infeliz. Agora, que sejam os Estados Unidos, a França ou o próprio Brasil, se a gente fala da Venezuela, os imigrantes venezuelanos que estão adentrando o território nacional, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo de escassez e não de abundância. Acolher, não estou dizendo que não se acolhe, mas há que se ter condições para fazê-lo. Né? E países como o Brasil e alguns outros já têm dificuldade de gerenciar a sua própria população. A gente está muito bem localizado aqui no Nordeste. Quem for para o sertão nordestino vai encontrar muita miséria. Então, não é algo fácil. Repare bem, eu não estou defendendo aqui que as fronteiras sejam fechadas, que a gente não receba venezuelanos, nem que os Estados Unidos não recebam brasileiros e latinos. Até porque alguns desses países que recebem imigrantes clandestinos são países devedores, né? Assim, em relação aos países pobres. Devedores em que sentido? Historicamente, você está... Historicamente, no sentido de exploração, quer dizer, os países ricos exploram os países pobres e se tornam devedores, humanamente, economicamente. Repare bem, Esther. Você vai me responder depois que eu vou chamar outro intervalo. Nosso intervalo é curto, não saia daí. Até já. De volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos e a relação do Brasil com aquele país são temas discutidos hoje no nosso programa. Participam Thales Castro, fundador do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, e também o historiador Pedro Simas. Eu estou te devendo a palavra porque eu te pedi para você me responder se os países ricos eram devedores dos países pobres hoje, com uma faixa muito grande da população imigrando. Mas antes disso, se você me der licença, eu tenho aqui um comentário de Joana Vitor, que é moradora do Cordeiro. Aí vou pedir para você comentar, Simas, o comentário de Joana. Ela diz: essa assessoria do presidente, ela está se referindo a Bolsonaro, é muito falha. Ele sai daqui para matar todo mundo de vergonha. E alguém deve dizer a ele que aqui não tem monarquia. É interessante esse tema monarquismo, né? A gente tem, por exemplo, agora no MEC, né, hoje foi anunciado um conselho para fiscalizar a prova do Enem e verificar se as questões do Enem elas são aderentes à realidade brasileira. E a gente descobriu, hoje estava pesquisando, que a gente tem um dos fiscais, entre aspas, secretários, ele é um monarquista. A gente tem uma afluência muito grande desse movimento, que hoje tem 6%, segundo eles, a Associação Monarquista do Brasil, teria apoio de 6% da população. E, infelizmente, é importante levar em consideração que Bolsonaro, sim,
toda a sua, ou parte de sua cúpula, todo eu acho que é um exagero, mas parte de sua cúpula é alinhada ideologicamente ao Olavo de Carvalho. Embora a mídia diga que Olavo indicou Ernesto Araújo, o Ricardo Vélez, por exemplo, ministro da Educação, e ele confirma essas indicações, né? Então eu acho que é um governo que, devido a seus pronunciamentos, passa muitos riscos diplomáticos, coloca o país em risco em suas negociações e, sobretudo, o Twitter. A gente não pode esquecer que o presidente que governa pelo Twitter ali já tem uma coleção, né, de episódios negativos em seus pronunciamentos. O Brasil não é uma monarquia. Marcelo. Bom, enfim, então, retomando sobre a dívida histórica, eu acho muito arriscado tentar justificar imigração a partir dessa realidade. Uhum. Toda a colônia foi explorada, isso aí é fato, ninguém pode negar. Tá? Mas no sistema internacional não há espaço para que haja demanda com respostas efetivas nesse sentido. Onde é que eu estou querendo chegar? Os próprios Estados Unidos foram colônia britânica. Os Estados Unidos chegaram onde eles estão hoje, por seus próprios esforços. Vamos pegar um caso mais recente, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi invadida, quer dizer, a Coreia foi invadida pelo Japão, foi explorada. A Coreia do Sul é hoje o que ela é pelos seus próprios esforços. Então a gente vive numa selva no sistema internacional. Cada país tem que tentar participar dessa selva, né, se adaptar a essa selva e fazer ou estabelecer uma estratégia que faça com que ele possa sair de uma situação de um antílope e se transforme em um felino, um leão ou um grande tigre. A gente não pode ficar demandando facilidades migratórias em função de problemas históricos. Pode até fazer, mas isso não vai vingar, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum outro lugar. Gente, é o último bloco do programa. Vamos falar da Venezuela, que foi um dos pontos ali estratégicos do encontro de Donald Trump com o presidente Bolsonaro. Vamos repercutir aí o resultado desse ponto da discussão. Você chegou a tocar nisso rapidamente no início do programa. Todas as opções estão na mesa, segundo o pronunciamento de ambos os presidentes, inclusive lá nos jardins da Casa Branca. Então, quando a gente vê isso, a gente interpreta com um aspecto extremamente elástico de opções. Não é? Sanções econômicas até intervenção militar. Agora, eu acho de pouca probabilidade uma intervenção militar coordenada pelos Estados Unidos com apoio direto logístico do Brasil. Agora, se porventura houver uma chancela de um organismo internacional, OEA, no caso do Conselho de Segurança é praticamente impossível, porque seria vetado pela Rússia ou pela China. Mas no âmbito da OEA, alguma legitimação pelo sistema multilateral, o Brasil poderia considerar a possibilidade. Mas, de qualquer maneira, mesmo assim, Stella, eu ainda acho muito improvável uma intervenção militar. E aí precisa dizer o seguinte, eu acho improvável a intervenção militar se uma dessas três variáveis não acontecerem. Primeiro, se o presidente interino Guaidó não for preso, se a embaixada americana e os cidadãos americanos residentes lá ainda não forem ameaçados de uma maneira direta, cruenta, e terceiro, se o fluxo de petróleo porventura vier a ser rompido entre a Venezuela e os Estados Unidos. O maior cliente do petróleo venezuelano são os Estados Unidos. Se esse fluxo for rompido, você acha que a situação... há uma intervenção militar? Eu acredito que pode haver uma ebulição que pode culminar numa intervenção. Com participação brasileira? Eu acho que os militares e o presidente é da caserna não participaria dessa aventura de maneira direta. Poderia haver um tipo de cooperação no campo logístico, um tipo de articulação mais, como chama? Boots on the ground, ou seja, tropa em solo brasileiro, eu acho que não. Inclusive, o próprio vice-presidente, que foi adido militar na Venezuela, disse que não tinha essa possibilidade. O próprio ministro Heleno, do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, disse também que essa possibilidade está absolutamente descartada. O porta-voz, que é general também pernambucano, o Rego Barros, também disse isso. Então, não acredito. Agora, cooperação de uma forma direta, com chancela multilateral, poderíamos ver os cenários. Mas participação direta brasileira, não vejo a possibilidade. No seu entendimento, seria uma aventura? Eu acho que não há interesse nem dos Estados Unidos e muito menos do Brasil em estabelecer um conflito com a Venezuela. Os Estados Unidos podem perder vidas, né? Então, historicamente, a sociedade americana aprendeu que essas intervenções podem ter como consequência soldados americanos mortos. Claro, hoje tem uma série de tecnologia, drones,
operações cirúrgicas, enfim, mas provavelmente em algum momento tropas teriam que ser colocadas e possivelmente haveria perdas humanas norte-americanas, o que eu acho que não é interesse dos Estados Unidos. E o Brasil tem tido também, historicamente, uma postura neutra no mundo e principalmente na região. Então, também não seria interesse do Brasil. Salvo, como muito bem colocou Thales, né, esses 3 fatores que ele colocou, eu elencaria um também que eu não acho provável que aconteça. Mas se acontecer, aí sim, é que o território brasileiro seja invadido. Então, se porventura uma loucura por parte do presidente Maduro e tropas venezuelanas invadam o Brasil, aí a coisa se torna completamente diferente. Mas eu não acho que esse tipo de cenário seja provável. Seria, se acontecesse, seria a nossa primeira guerra depois da Guerra do Paraguai? Depois da Guerra do Paraguai. Primeira guerra. E é interessante que o próprio Ernesto Mourão colocou essa situação. O Brasil não atacará a Venezuela, a não ser que seja atacado. A caserna não está a favor. Mas seria o primeiro grande conflito, né, brasileiro. E assim, desde o próprio Barão do Rio Branco, a gente teve muitos conflitos no Brasil, microconflitos, durante o segundo reinado, a monarquia. Mas desde que o Brasil é uma república, o Brasil tem se mostrado harmônico com seus vizinhos, né, definindo os princípios do Barão, né, que seria o quê? A autodeterminação, a soberania, a autonomia e o desenvolvimento nacional. Né? O desenvolvimento nacional. Então, seria uma guerra e acho que não está no radar do Exército hoje. A Guerra do Paraguai, que é também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, né? Porque é Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Uma estratégia desse tipo poderia passar pela cabeça... É um exercício quase de adivinhação, de futurologia. Mas poderia passar pela cabeça de Donald Trump, quer dizer, não só o Brasil, mas ter outros países aqui da América do Sul alinhados numa intervenção contra a Venezuela? Estela, a mente do presidente Trump é muito fértil, né? Então, eu acho que muitas coisas podem se passar pela mente desse ator político. Mas eu acho que de forma concreta, de maneira mais assim realista, eu não vejo isso acontecendo. Sobretudo porque há uma aliança estratégica e militar dos Estados Unidos com a Colômbia. A Colômbia é o primeiro ator extra-regional da OTAN. A Colômbia ingressa na OTAN em maio do ano passado, não é? E isso causaria uma mácula muito grande nos anseios brasileiros de ingressar na OTAN a partir do beneplácito americano. Não é? Seriam atores envolvendo membros da OTAN com outro terceiro país. Eu acho que mesmo com a fertilidade criativa do presidente Trump, não repetiríamos uma tríplice aliança, uma quádrupla aliança, ou coisa que o valha, com o país da Venezuela. Sobretudo porque, se isso acontecer, aquela retórica do presidente Maduro e do presidente Chaves, do intervencionismo yankee, se faria verdadeiro. Uhum. Isso poderia gerar novos mártires e isso seria uma situação ainda profundamente mais difícil e perigosa no médio prazo para a sociedade sul-americana. E é interessante que a gente tem um precedente histórico recente, que é a guerra de bravatas entre Kim Jong-un e Trump. Uhum. Né? Ambos se ameaçaram e agora apertaram as mãos. Parece que algo parecido está acontecendo. Marcelo, vamos falar de Alcântara, da base ali de Alcântara para lançamento de foguetes e mísseis que o presidente Bolsonaro propõe possa ser usada pelos Estados Unidos. Mais uma vez, eu acho que há uma demonização muito grande sobre essa questão de Alcântara que é debatida desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, desde Fernando Henrique, isso vem sendo pensado, imaginado. E eu acredito que o que foi discutido, eu não tive acesso a nenhum documento oficial, então eu tenho que ter muita cautela nos meus propósitos e todo mundo também botei a fonte primária. Você que é historiador sabe disso, né? E não a gente está reproduzindo aquilo que a gente ouve. Mas, pelo que está sendo dito, seria uma utilização para fins pacíficos. Né? A base está sendo pouco utilizada, está ociosa. Então, se isso é feito sem que a soberania brasileira seja ferida, não há nada de errado. Gostaria de lembrar, por exemplo, que no Japão tem base militar americana, na Alemanha tem base militar americana, e o Japão e a Alemanha não são menos democracia do que no Brasil. Então, a gente precisa quebrar certos tabus. Né? Deixa eu trazer uma informação para vocês pegarem essa questão de Alcântara
e verem se vale uma ponderação. Mas o Congresso rejeitou, acho que ali no início dos anos 2000, a utilização da base de Alcântara pelos Estados Unidos, porque no projeto tinha lá um ponto, uma cláusula, eu não sei como é que chama, em que se criaria ali uma área de pesquisa para cientistas norte-americanos, a qual os cientistas brasileiros não teriam acesso por hipótese nenhuma. Isso, primeiro, quando eu falei agora há pouco, eu não estou comparando a base de Alcântara com base militar americana na Alemanha e no Japão. Tá. Base militar americana no Japão e na Alemanha, entre aspas, seria muito mais grave. Ninguém está falando de instalação de base americana aqui no Brasil, não. Mas base militar americana existe no Japão e na Alemanha. E em outros países, não só são nesses que foram os vencidos da Segunda Guerra Mundial, em outros países democráticos. Ora, o projeto, quer dizer, o acordo que foi assinado entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump vai para o Congresso Nacional. É bom lembrar que o atual presidente não tem maioria partidária no Congresso. A gente vive um presidencialismo de coalizão. Ele vai precisar ter uma coalizão para aprovar esse projeto da Previdência e outros tantos. Aí, tá? Durante muitos anos, o governo, durante os 13 anos de governo de esquerda, em alguns momentos, o governo de esquerda tinha maioria. Por exemplo, certas reformas que Fernando Henrique não conseguiu aprovar, o presidente Lula conseguiu, porque ele tinha maioria partidária no Congresso. O presidente atual, ele não tem maioria. Então, esse acordo ele pode ser rejeitado se ele ferir a soberania brasileira. Acabou. A gente vai ter que conversar mais um outro dia. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo hoje ao Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muitíssimo obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelas perguntas e pelos comentários. Foram muitos, infelizmente não deu tempo de eu trazê-los todos. E a gente se encontra nos próximos dias. Até lá.